Ele me disse: filho do homem, versículo 1, fique em pé, oponha-te, pois eu vou falar com você. Disse-me ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. O Espírito entrou em mim e me pôs. E eu vi aquele que me falava. E ele disse: filho do homem, eu vou enviá-los aos israelitas, nação rebelde que se rebelou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Versículo 4. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado, rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano, e quer que aquela nação rebelde ouça, ou quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que eu os cerque com espinhos, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fiquem apavorados ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhe falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir. São rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que ele diz. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu lhe der. Então olhei e vi a mão daquele que estendia para mim. Nela estava um rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ares. E vocês sentam adorando a Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Oh, aleluia! Meus irmãos, o chamado de Deus na vida de alguém não surge em momentos de mudança. Talvez o chamado está na abundância, mas o cenário é crítico. Entendeu, William? Na maioria das vezes, aquele que foi chamado para uma missão, a missão era arduosa, mas ele estava confortável. É Deus dizendo: eu vou tirar alguém do conforto. Eu vou tirar alguém do comodismo. Eu vou tirar alguém do lugar onde ele está achando muito confortável. Eu vou fazer um reboot. Nós temos, dentro da nação de Israel, algumas deportações. A nação de Israel é uma nação escolhida, uma nação eleita. É o povo de Deus. Mas, aos anais das histórias, você vai se deparar com a Bíblia, pensa num povo que, por diversas vezes, está preso nas mãos dos seus inimigos. E isso era uma forma que Deus tinha de tratar o seu povo. Ou seja, quando o povo estava tranquilo, o povo se rebelava, se revoltava e esquecia de Deus. Quando o cerco fechava, o povo se voltava para Deus.
O povo sabia o caminho da intimidade. O povo sabia o caminho do relacionamento. Mas só trilhavam esse caminho quando as coisas... Então Deus é sábio por demais. Se o povo só chega quando está estreito, o que é que eu vou fazer? Quando eu quero esse povo aqui, eu vou fazer o quê? Diga comigo, estreitar. Você é aquela pessoa, Jackson, que só busca Deus se o negócio estreitar, porta fechar, enfermidade chegou. Aí Deus está dizendo, opa. A nação de Israel, dentro da Babilônia, três deportações. A primeira deportação aconteceu, nós temos o povo dentro da Babilônia. Aconteceu a segunda deportação. Aproximando-se da terceira deportação, ou levada do povo para a Babilônia, nós temos a destruição da cidade. Nós temos a queima dos muros, dos portais. Uma devastação total. Mulheres foram levadas, crianças. Ezequiel é o camarada que vai na segunda deportação. Ele está na segunda deportação. E Ezequiel é filho de um sacerdote. Se você parar, irmãos, para pegar uma Bíblia em qualquer uma outra versão, a versão Almeida Revista Corrigida, você vai encontrar no capítulo 1, versículo 13 especificamente, falando que Ezequiel, ele era filho de Buzi, ou sacerdote. Mas se você pegar, por exemplo, se a menina da projeção quiser colocar aí, na versão NVI, nova versão internacional, é uma versão que traz algumas informações deles atualizadas. Por isso que nós temos assim algumas versões trazendo atualizações. É claro que algumas atualizações elas saem do equilíbrio. Aí você vai enxergar a versão NVI dizendo que Ezequiel é um sacerdote. Está escrito aí que ele é um sacerdote? Está escrito aí. Versão NVI, capítulo 1, versículo 3. Está escrito o que aí? Alisson. Oi? Está dizendo que ele é um sacerdote? Bom, quem tem uma Bíblia aí na versão Almeida Revista Corrigida? Está dizendo aí que ele é o que, meu nome, William? Nós temos duas versões. Oi? Filho de Buzi, o sacerdote. Quem é o sacerdote? O pai. Estou falando devagar para você entender. Quem é o sacerdote? O pai. Então, por que essa atualização? Nova Bíblia Viva também fala dessa forma. Atualização. Eu vou explicar aqui. Automaticamente, quando o pai ele está atuando no ofício sacerdotal, meu nome é Neto, ele, meu nome é Antônio, trabalha também conduzindo o seu filho para ser semelhante. Ele coloca o pé direito, tira, fica a marca e diz: coloca o meu pé, filho. Pise onde eu piso. Siga o meu exemplo. Venha comigo. Existe um livro também, um filme, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. Se você se deparar com esse filme, com esse livro, alguns comportamentos nossos mudam. Porque quando nós vamos agir segundo nós, nossa natureza pecaminosa, podemos nos precipitar. Então é bom parar, uma respirada e dizer: como era que Jesus faria nessa situação? Aí nós vamos, opa, Jesus faria assim. E ele disse que eu preciso seguir os passos dele. Então nós vamos sofrer menos. Então essa era a
intenção de um pai sacerdote conduzir o seu filho no mesmo caminho. É por isso que a versão NVI está trazendo essa ideia de que, querendo ou não, ele já era um sacerdote divino. Só que quando ele está sendo preparado dentro do exílio para o sacerdócio, Deus se revela para ele. Porque as coisas, elas são segundo Deus quer, segundo Deus estabelece. Dono de tudo é Ele, quem tem o controle é Ele, quem manda e desmanda é Ele. Aleluia, e Ele falou, está falando tudo. Podem se levantar e falar o que quiser a teu respeito aqui, a palavra profética para o teu coração. O que vai prevalecer é o que Deus falou. O que vai prevalecer é o que Deus estabeleceu. Oh, aleluia. Eu me lembro que há um tempo atrás, alguns anos, sabe que algumas pessoas vão se identificar com esse negócio? Surgem algumas palavras a nosso respeito, baseadas na nossa prática do momento. As pessoas olham aquele momento assim, aí tem jeito. Só que o olhar de Deus está além. O homem, Deus, enxerga o agora. O homem enxerga o momento. Então, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí é uma catástrofe. Só que Deus está enxergando do outro lado. E eu estava nas minhas traquinagens, aquele negócio, sabe? Jovem. Traquinagem aqui, vai conhecendo uma coisa aqui, conhecendo outra ali. E vai passando, vai vivendo, meu irmão. E vai. E quando você se prepara, você está no meio de uma lama. Todo sujo. E aí você diz, e agora? Estou sujo. Se eu for sair daqui, eu vou ter que me sujar um pouquinho mais aqui. Mas se eu ficar, eu posso correr aqui, eu posso sair. Vou me sujar um pouco mais. Então, essas coisas começam a acontecer. Eu fui me envolvendo. Vai. Escute, 14 anos de idade. 14 anos. Eu experimentei um diálogo, um troço chamado LOL. Alguém já ouviu falar? LOL. Várias misturas, várias fragrâncias. Aí me apresentaram, eu comecei a usar, que coisa de doido, comecei a ouvir um barulho de grilos. Cri. Minha cabeça rolou assim, deu uma parada, aí parei. Quem me apresentou disse, que comportamento que é esse? E aí, dali fui para outras drogas. Comecei a fumar bagulho, me viciei, cocaína. Para cada, escute isso aqui, para cada tipo de droga, um tipo de amizade. Fui me aprofundando, descendo. Quando me vi, estava onde? Com arma na mão, com equipes, rivalidades, loucura na cabeça. E eu disse agora. E aí? Eu lembro um dia, eu estava com os camaradas, eu era o pior da turma. Só que o comentário acerca de alguns que estavam comigo é que era o arrebentar. Porque eu era aquele camarada que, é aquela pessoa que não faz muito, mas fala muito. Aí parece que ele é algo, né? Quando minha mãe passou no Cuzu, me viu. Minha mãe chegou em casa, depressiva, chorosa. Eu larguei os caras lá e cheguei em casa, minha mãe estava chorando. Minha saudosa, chorando. Eu disse, que foi, minha mãe? Não, você estava bebendo, a academia era perigoso, cara. Você era perigoso que isso, aí. E aí conversei com ela, saí daquilo ali. Aquilo ali me marcou. Eu disse, não, preciso sair dessa onda. Preciso sair. Irmão, necessitar. Jesus tem um projeto na tua vida. Jesus tem um plano na sua vida. Que plano é esse? Creia, irmãos. Alguém ouvia, não sei se está tem, a rede Aleluia, assim. Oi?
Né? Eu ia dormir, ouvindo. Ele louvou os antigos. Olha que doideira. A arma debaixo de você, ouvindo. Fazia a oração do Pai Nosso. Nunca dormia sem a oração do Pai Nosso. Aqui está em protegido. Fiz uma loucura, tive que ir embora, fui para o interior. Chegando no interior, comprei uma Bíblia. Comprei uma Bíblia dele, poder comprar essa Bíblia. Eu disse, vou me batizar. Não sabia de nada. Entrei no banheiro, peguei o balde e comecei a jogar lá no meio. Eu disse, estou me batizando. Eu disse, isso é sério. E ali na minha cabeça eu já era crente. Não sou crente. E aí, tempo passado, daqui a pouco, os camaradas chegando, e vai chegando gente, sabia que eu era de Salvador, e aí a coisa vai chamando. E aí, irmão, chegou o momento que eu voltei para cá. Quando eu voltei para cá, eu disse, quero seguir, quero criar o caminho do Cristo. Lembro que minha filha nasceu, Milane, e aquilo ali mudou a minha cabeça. Só que tem um projeto parado. E Deus está dizendo, eu tenho um negócio contigo nessa terra. Eu tenho um negócio contigo. O que aconteceu? Eu comecei a me distanciar. E fui. Fui para a igreja. Cheguei com a ideia de algumas pessoas que eu preciso deixar isso para servir. Né? Cheguei na igreja muito doido. Bom bradaço. Ouvi a palavra, Deus bradou no meu coração. Eu disse, eu quero Jesus. Cheguei em casa tarde da noite, porque os irmãos começaram a conversar comigo, a Rubens lá. Acompanhou tudo, Rubens. Cheguei em casa, disse para minha esposa, sou crente. Cheguei ousado. Sou crente. Era mais conta com um negócio de droga, nada. Sou crente. Ela disse, estava onde uma hora dessa, chegou tarde, disse, estava que mulher. Eu disse, não, eu sou crente, me escute, eu sou crente. Ela disse, você estava onde? Eu estava na igreja. Eu sou crente. Ela disse, amanhã eu vou com você. Eu disse, é domingo, né? Terminou domingo, na segunda-feira. Ela disse assim, eu vou amanhã com você. Disse, amanhã é estudo bíblico. É bom você ir um dia de culto. Ela pensou que estava de baratinho. Eu disse, você quer ir? Vamos. Chegamos lá, eu ouvi, falei. E aí, irmãos, foi tudo muito rápido. Viu? O processo aqui, ó. Filho de músico sacerdote. E o pai querendo que o filho trilhe aquele caminho. Meu pai na fé, Cláudio Mar. Isso aqui tem uma gravada para você. Isso, gravada. Aqui está uma camisa para você, social. Camisa social. Eu só andava todo registrado, bermuda, tênis, vai. Aquilo para mim é tudo muito novo. Sabe que vai viver esse negócio, ele vai ter algumas maturidades. Tinha tanta necessidade, mas para mim, naquele momento, tinha essa necessidade. Entendeu? Então hoje você está com as ovelhas, eu vou guiando aqui, olha, desse jeito aqui, ele está muito interessado. E vamos chegar lá. De repente, irmãos, lá vai eu. Ele disse, tem congresso na sede. Eu quero você todo alinhado. Comprei uma calça, fui lá na Baixa Salvador. Fui. Aquelas que ficam assim, 3 por 10. Peguei uma calça. Sapato social do meu pai. Peguei a Bíblia. A Bíblia que eu comprei lá no interior. Peguei a Bíblia. Agora sou crente de verdade. Aí passa eu aqui na rua. E só meus olhares assim, ó. Alguém dá risada, outro leva a sério. E lá vai eu. Cheguei ali na esquina, aqui. Deus disse para Ezequiel: que ouça que deixe de ouvir. Casa rebelde. Não dê ouvido a tudo que fala. Eu disse para Ezequiel. Aí, na esquina, sabe o que disseram? Rola, mata, se mata, fica fazendo e aprontando. E agora fica dizendo que é crente. E eu ouvi. Só que eu não ouvi, gente.
sabe, imaginar o coração daquela acelerada, né, que dá vontade de voltar para perguntar alguma coisa. Aí meu pai disse, vamos seguir, meu pai na fé. Estou lá na sede adorando a Jesus, minha esposa do meu lado, ela olhou e disse, a vida é ele, com a mão levantada, adorando e chorando. Ela disse, na hora do apelo, na cabeça dela, eu vou agradecer a Deus entregando a minha vida. Quando o apelo aconteceu, ela disse, eu vou, porque Jesus, o Senhor fez algo na vida do meu esposo. Eu sei o histórico do meu esposo, e gratidão ao Senhor eu entrego. O tempo passou e nós estamos aqui na Igreja Batista Fiel-Bote, ouvindo a palavra de Deus. Pastor, o Senhor fez esse arrudeio tudo, eu ainda não entendi. Eu estou dizendo que Deus, Ele tem os seus propósitos e Deus sabe como trabalhar. E Deus arranca-nos do conforto e nos mostra o seu propósito. O texto nos mostra que Ezequiel, esse moço aqui, ele está sendo trabalhado para ser um sacerdote. Mas Deus está dizendo, não, vai ser profeta. Por quê? O sacerdote é aquele que ouve do povo e passa para Deus. O profeta é aquele que ouve de Deus e passa para o povo. Deus está dizendo, dentro da tua casa tem alguém que ouve o povo e apresenta para mim. Mas agora eu estou levantando dentro da tua casa alguém que vai ouvir a minha voz e vai passar para o povo, vai exortar o povo, vai corrigir o povo. Senhor, mas como é que funciona esse negócio? Só vem, meu filho. Tem coisas que não adianta muitas perguntas, não. Só vai seguindo quem está chamando, está garantindo todas as coisas. Aleluia. É Deus dizendo para Ezequiel, venha Ezequiel. Beleza, Deus se revelou para Ezequiel. Aí quando Deus se revela para Ezequiel, Deus mostra algumas experiências para Ezequiel. E eu acho muito lindo quando no capítulo 1, Ezequiel, Cirlândia, está tendo umas experiências com Deus, que se fosse nós aqui, irmãos, não estaríamos nem vivos. Por quê, pastor? Porque esses seres que Ezequiel viu no capítulo 1, irmãos, você não ficava vivo, não. Olha um ser com asas, com 4 rostos, o rosto de homem, rosto de águia e numa cabeça só. Numa cabeça, rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi, é isso? E o outro rosto que eu esqueci. Mas vem para cá. Dentro desse cenário, Ezequiel está vendo um ser estranho e a Bíblia diz que a voz começa a ecoar. O que é que Ezequiel faz? Eu já preguei, meu nome é Paulo Daniel, já preguei, dizendo que, como a gente vai ter maturidade, que essa voz que ecoa para Ezequiel, ponha-te de pé, não é literal, é se posicione. Só que quando nós vamos estudando a Bíblia a fundo, vamos entendendo algumas verdades de Deus reveladas para as nossas vidas. Aqui foi literal, porque quando ele teve aquela visão, ele caiu. Ele não suportou, meu nobre Leonardo. Ele caiu, e quando ele caiu trêmulo, ele caiu pálido, ele caiu sem entender nada. Agora a voz de Deus está ecoando para ele, dizendo: fica de pé. A minha pergunta é: Ezequiel ficou de pé? A minha pergunta é: Ezequiel ficou de pé? Está no texto aí, Ezequiel ficou de pé? Vamos lá, gente. Bíblia comigo, Ezequiel ficou de pé? Oi? Não? Alguém disse sim? Alguém disse não? Ezequiel ficou de pé? Vamos lá. Capítulo de número 2. Olha só. Capítulo 2. Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Versículo número 2, que está dizendo aí?
enquanto falava comigo. Oi? Quem colocou ele de pé? Por que ele, quando ouviu a voz, não ficou de pé? Porque não tinha força. Quando você não tem força, sabe quem é que te levanta? Não, você não entendeu. É por isso que nós estamos aqui. Cirlândia, muitas das vezes, nossa força, nós não conseguimos chegar aqui. Meu nome é Marcelo. Mas quando eu ouvi a voz, aleluia, eu ouvi a voz, ele falava comigo. Ele me disse, fique de pé. Parece que veja Ezequiel caminhando e dizendo assim, Senhor, mas eu não consigo. Fica de pé, mas eu não consigo, já que não consegue. Peraí, meu filho, eu vou visitar você, eu vou colocar você de pé, porque eu tenho pressa na missão. Quando Deus tem pressa, meu nobre, quando Deus tem pressa, filho, filha de Deus, Ele vai, te pega, mas estou no vale, Ele vai no vale. Mas estou no deserto, Ele vai no deserto. Não importa o local, Ele vai te buscar, porque Ele tem pressa. Aleluia. Algumas pessoas que foram chamadas por Deus estão em lugares confortáveis. Ezequiel aqui simplesmente ele é o filho de um sacerdote que precisam trabalhar para ser um sacerdote, mas veio agora dizendo: você é profeta. Você sabia que no reino de Deus às vezes você é o que você nem pensava que seria? Sabe por quê? Porque não é você quem se governa. Quem manda é Ele. O escolhido não tem que escolher. Ezequiel, de início, eu estou enviando você para uma nação rebelde. Não é um povo estranho, é o povo que você conhece. Fala a minha palavra para esse povo. Ezequiel, não tenha medo desse povo. Não fique preocupado com o que eles vão falar. Eles vão te cercar. Esse Deus tem cada ideia, irmãos. Juliana, olha o que Deus está fazendo com Ezequiel. Ezequiel, eu coloco você no meio de espinhos e de escorpiões. Esse povo é cruel. Lucas, sendo você, ouvindo isso de Deus, diria o quê? O mesmo que disse Ananias: Senhor, não vou não, porque eu tenho medo desse homem. Esse homem é perseguidor. O Senhor está me colocando numa laranjada. Que negócio é esse, Senhor? Senhor, eu estou enviando você para o meio de um povo rebelde. Eu vou fazer o que lá? Olha, Ezequiel, eu vou logo alertar você, eles vão criar resistência. Sim, eu vou fazer o que lá? Esse povo é obstinado. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pregue a minha palavra. Ezequiel, independente da reação deles, eles precisam saber de uma coisa. Fala, Senhor, que no meio deste povo passou um profeta. Ou seja, ninguém está inocente. Então vai lá, Ezequiel. Parece, irmãos, que Ezequiel, ao ouvir a voz de Deus, sem entender o porquê dessa chamada, dessa missão, já que o povo é rebelde, já que o povo é obstinado, já que o povo tem essa facilidade de se rebelar contra Deus, o povo questiona, porque eles questionam os seus antepassados, questionaram, e eles sigam o mesmo passo. E Deus diz, Ezequiel pensando, mas então, já que tudo isso acontece, para que eu vou lá? Ezequiel, você não tem noção do que eu vou fazer amanhã. Por isso você não entende a chamada hoje. A minha chamada na tua vida hoje, ela prepara todo o teu ser, coração, tua mente, para que você seja alguém muito falado profeticamente, positivamente, amanhã. Então, Ezequiel, não questiona, não vem, simplesmente vem. Aí você vai ver, no decorrer dos capítulos do livro de Ezequiel, Ezequiel algumas vezes, aí a Bíblia diz assim, e Deus pegou Ezequiel pelos cabelos, para cumprir a missão. Porque Ezequiel está sofrendo retaliações amanhã. Ezequiel está falando e o povo está vendo de frente.
Mas Ezequiel está dizendo, Ezequiel está falando, Ezequiel está profetizando. Aí eu dou pulo. Capítulo 37. Capítulo 37. E a mão do Senhor veio sobre mim. E ele me fez um convite, ele me chamou, ele me pegou, ele me fez andar. Ele me fez andar. Onde? Ezequiel. Eu estava andando. Tinha um vale. E esse vale estava cheio, mas cheio de ossos que estavam secos. O Deus que se revela para Ezequiel no capítulo 2, chamando, é o Deus que agora está cá na frente, dizendo: Ezequiel, a mesma nação que eu falei com você lá, para você pregar, é essa nação aqui. Só que o comportamento que eu tenho com você, Ezequiel, é de uma forma diferente. Naquele dia, Ezequiel, eu disse para você profetizar, exortar, falar, pregar. Foi, Ezequiel. Mas aqui agora eu quero te fazer uma pergunta, Ezequiel. Fala, Senhor. Ezequiel, está vendo tudo isso? Sim, Senhor. Esses ossos poderão reviver. Ezequiel. Ezequiel olha o cenário e diz: Senhor, tu sabes. Senhor, não vou responder que sim e não. Senhor, tu sabes. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Senhor Jeová, tu sabes. Aí Deus disse assim: Ezequiel, profetiza. Profetiza ao filho do homem, profetiza. A Bíblia está dizendo que Ezequiel profetizou conforme Deus havia dito. E aconteceu o rei, por isso, barulho. Ossos espalhados, não empilhados. Peguei a frase de Russell no chão. Esses ossos estavam espalhados. Não dava para ossos sequíssimos, para dizer assim: olha, essa perna vou juntar com essa daqui e vou formar esse corpo aqui. Por quê? Ezequiel, isso aí não cabe a você, minha filha. O que cabe a você é profetizar. Tem gente que está querendo fazer aquilo que é para Deus fazer. Só que tem coisas que Deus está dizendo que não é coisas para Ele fazer. Nós precisamos fazer. E o que é para nós fazermos, Deus não vai meter a mão. Deus vai dizer: faça isso. Deus vai dar um norte. Deus vai nos guiar. Simplesmente isso. Não podemos deusar tudo, espiritualizar tudo, ou também não podemos demonizar tudo. Coisas que Deus está dizendo: é você que tem que deixar, é você que tem que fazer, é você que tem que ir. É comportamento teu, meu filho. Profetiza, filho do homem, profetizei. Eu vi um barulho. Sim, Senhor, mas e aí? Deus disse: Ezequiel, profetiza. Profetiza, porque eu vou fazer algo extraordinário com a nação de Israel. Aquele povo rebelde, está lembrado? Sim, Senhor. Aquele povo que eu disse para você exortar: sim, Senhor. Este povo, agora que está morto, mortificado nos seus delitos e pecados, eu estou trazendo de volta. Eu estou levantando um grande exército. Aleluia. Eu estou levantando um grande exército. O que isso significa? O que para nós está perdido, Deus está dizendo: eu sei como trabalhar. Eu vou restaurar. É Deus dizendo assim: Daniel, o que estava, parece aos olhos humanos, sem esperança, eu sou a esperança. Onde o Senhor quer chegar com isso, pastor? É que existem situações nas nossas vidas, espiritual, financeira, tantas coisas físicas na nossa saúde, que parece que não tem jeito. Só que quando Deus nos faz um convite, Ele já tem a solução. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou fazer isso desse jeito e bem assim. Ezequiel, então, quando se coloca de pé e profetiza,
profetiza, o Ezequiel que se coloca de pé para profetizar, para ministrar, é o Ezequiel que vê a manifestação da glória de Deus. Só que nos nossos dias, o que é que acontece? Quando Deus nos convida para ficar de pé, muitos de nós ficamos de pé para correr, ficamos de pé para fugir. Só que Deus está dizendo, não, é para executar a missão. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, fica tranquilo, porque existem situações que aos teus olhos você parece que não vai dominar o assunto, parece que você vai estar perdido, mas pode ficar tranquilo, porque eu sei de todas as coisas, nos mínimos detalhes, e você vai ter êxito nisso. O problema é entendermos que o Deus que chamou, Ingrid, é o Deus que garante a entrada e a saída. Aleluia! O Deus que chamou, protege, o Deus que chamou, guarda. Ezequiel estava no exílio da Babilônia, não foi desculpa para entender a chamada de Deus na sua vida. Independente do lugar que você esteja, há uma voz que ecoa dizendo, posso contar com você? Diga para mim, para o seu lado, independente do seu cenário, há uma voz que ecoa. Deus está perguntando, posso contar com você? Aleluia! Posso contar com você? Eu posso contar com você? Porque Deus, quando Ele chama Ezequiel, Ezequiel não está entendendo. Deus chamou tantos homens que estavam no seu conforto e ouviu a voz de Deus. E agora eu vou fazer o quê? Segue aqui. Filho do homem, eu tenho uma missão para você. Tudo que você viu, toda aquela visão, o ser, o animal, rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão, lembrei, tá vendo? Rosto de leão. Tudo isso aqui significa um atributo que cabe a Deus, que são atributos incomunicáveis. Nesse ser há os atributos que cabe a Deus, que está em Deus, que são incomunicáveis. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus está em todos os lugares. Então, o que Deus está dizendo aqui, Ezequiel, fica de pé, porque eu falo com você. Ezequiel, segue a lição. Eu quero finalizar aqui convidando você a abrir a sua Bíblia no último capítulo de Ezequiel. Vale a pena ou não vale a pena eu ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus? O último capítulo do livro de Ezequiel. O último versículo do livro. Eu quero deixar estampado aí. E você vai pegar essa palavra, e essa palavra vai estar na tua casa. Olha o que diz o texto do nobre Paulo Henrique. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade, que cidade é essa? Que cidade é essa? É a cidade do Senhor. Ezequiel, escreve aí. Aconteceu tantas catástrofes, aconteceu, Senhor. Aconteceu tantas ruínas, aconteceu, Senhor. O Senhor perdeu o controle? Não. Ezequiel escreve a frase final. Qual é? O Senhor está aqui. Você vai levar isso para a tua casa. Você vai entrar na tua casa e dizer, o Senhor está aqui. Você vai levar isso para a faculdade, o Senhor está aqui. Você vai levar isso no trabalho, lá no trabalho, o Senhor está aqui. E tanta percepção é essa, o Senhor está aqui. E tanto levante aí, o Senhor está aqui. Então se levantando, caluniando-me, o Senhor está aqui. E se o Senhor está, sabe o que eu quero dizer para você? É que a vitória ela é certa. Porque quem poderá contar contra os braços fortes
frente. A vitória ela é certa pelo sangue do Cordeiro. E se você assim acredita, fica ligado no nome de Jesus. O nome daquela cidade, eu quero profetizar em nome de Lauro de Freitas. Eu falo e vocês repetem. Você só. É melhor. Eu pergunto e vocês fixam. E o nome de Lauro de Freitas será? Está fraco demais. Comeu? E o nome de Lauro de Freitas será? A vida e a morte no poder da língua. Quer isso? Quer isso? Aleluia a Deus. Está tirando algumas pessoas do conforto para uma missão. E quando eu disse no início que evangelho é um negócio meio, não dá para compreender nada de tudo, sabe? É porque, meu irmão, às vezes você vai padecer para beneficiar outras pessoas. Para beneficiar outras pessoas. Quer ver uma coisa? Como é que você entende um negócio desse? Você vai na casa de alguém, você evangeliza alguém, e você diz assim: Jesus te ama, eu venho aqui cuidar de você. A pessoa não pediu nada, de repente você vai lá, dá atenção à pessoa, orienta a pessoa, ensina a pessoa. A pessoa de repente olha para você e diz assim: essa pessoa está com interesse, agora não pega a coisa do tempo. E aí começa a bater a porta na sua cara. Quem é que precisa? É você ou ela? Não, quem é que precisa? É você ou ela? Aí a pergunta é: por que você desistiu? Foi para analisar, irmão. Nossa insistência? Não, mas é Jesus. O negócio que meio que você marca, vai lá, eu quero te dar um estudo. Aí a pessoa daqui a pouco, não, vou para outro lado. E você insiste ali, não, rapaz. Você cria várias coisas. Só que quando nós olhamos para a cruz, você merecia alguma coisa? Mas ele se entregou por mim, por você. E às vezes a gente força, entrega a fé para Jesus, entrega o seu caminho ao Senhor. Você não sabe, irmãos, quantos livramentos você já teve e tem. Proteção de Deus, cuidado de Deus, a manifestação de Deus nas nossas vidas. E às vezes a gente resiste, como esse povo aqui. Deus está dizendo: Ezequiel fala, o povo não vai dar ouvido, mas fala, assista Ezequiel. Sabe o que Deus está dizendo? Eu amo esse povo. Irmãos, bonitão, fica essa preta aqui, ó. Porque Jesus te ama de uma forma tão incondicional, tão inexplicável, que ele vai fazer um recomeço na tua vida. Esse ano, Deus vai fazer algo tão poderoso na tua vida hoje. Sabe por que Deus vai fazer? Porque Ele precisa calar algumas pessoas. Ele precisa reverter o quadro. Ele precisa mudar o teu cenário, mudar a tua história. E você veio aqui nessa noite para ouvir essa voz, a voz de Deus. Eu tenho um projeto contigo. Os livramentos que eu lhe dei não foi por acaso, porque eu te quero no reino, diz o Senhor. Aleluia. O livramento que se estendeu é Deus dizendo: eu tenho algo contigo, meu filho. Eu tenho um projeto contigo. E Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Levanta suas mãos assim, na posição de receber. Alguém quer entregar a Jesus? Alguém quer voltar afastado? Tem gente afastada aqui nessa noite. Você quer perguntar: você quer voltar para mim? Você quer voltar para o Senhor? Você que pegou a palavra, se frustrou, se decepcionou, você sabe que Deus está falando com você. O homem te frustrou, o homem te decepcionou, mas Deus continua no mesmo lugar e te amando.
Você quer? Só diga eu quero. Feche os olhos, Pai. Em nome de Jesus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, exaltamos o teu nome. A tua palavra que foi pregada, que foi ministrada. Ó Deus, o Senhor chamou Ezequiel, ordenou uma remissão, e o teu filho cumpriu, Senhor, mesmo a missão. Pai, aqui estamos nesta noite e precisamos que o Senhor nos ajude nessa trajetória, porque tem sido tão difícil, Senhor Deus, para alcançarmos outro. Mas que a bênção do Senhor, meu Deus, continue estabelecida na vida dos teus filhos. Eu te peço, Deus, dá uma semana de vitórias aos teus filhos. Dá uma semana de triunfo aos teus filhos, Pai. Meu Deus, que os teus filhos possam se regozijar no Senhor, meu amado, por surpresas que o Senhor trará a eles. Em nome de Jesus, portas que serão escancaradas. A boca do leão que será fechada. Deus, o problema que o teu filho não conseguiu resolver será solucionado esta semana, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, meu Deus, muda o cenário, muda a história, trabalha no psicológico do teu filho. É uma semana triunfante para o teu filho, para a tua filha, para o teu povo. E eu vos digo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão das consolações do Espírito de Deus, repouse sobre todos os filhos de Deus que creem e que recebem. Digam amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Tenha uma boa noite.